E no Fala Produtor de hoje, a gente tira a dúvida do Jorge Ferreira de Teresina. Ele diz que tem um cajueiro que está muito florido, porém os cajus não seguram, e ele também detectou a presença de fungos que aparecem do nada, segundo ele, nas plantas e, claro, prejudica a produção. E quem responde essa dúvida é o agrônomo Zé Roberto. Vamos conferir. O cajueiro é uma planta amplamente cultivada no Nordeste, sobretudo no Piauí, e vai aí desde grandes áreas a pequenas áreas até nos quintais. E às vezes isso chega a ser um problema, porque as pessoas não levam em conta seu espaçamento, não levam em conta sombreamento, que é uma planta que gosta de pleno sol, enfim, tá? Então o que ocorre? Com isso ocorrem alguns problemas, tá? Tanto em plantios comerciais como em plantios em quintais. E aí eu destacaria aqui alguns problemas que ocorrem com mais frequência na planta de cajueiro, tá? Eu destacaria aí a larva das pontas, que é uma fase larval de uma lepidóptera, tá? Uma mariposa, que faz a postura dos seus ovos aqui nessa parte mais apical, por assim dizer, e que esse ovo ao eclodir, ele entra nesse tecido jovem, e aí a consequência disso é o murchamento e o abortamento desses botões florais, tá? Dessa inflorescência. Prejudicando assim a produtividade, a produção do fruto e do pseudofruto, tá? Às vezes não chega nem a desenvolver a flor, ela aborta em função da morte do tecido, certo? Que nutre essa inflorescência e, por consequência, nutrir também o fruto e, por consequência, nutrir o pseudofruto. O outro problema que ocorre, e aí já está falando de doença, é uma doença fúngica muito conhecida entre os produtores de caju, que é a antracnose. Tá? A antracnose, ela ocorre sobretudo nas folhas mais jovens, e isso é um problema porque aí tu diminui a capacidade de fotossíntese da planta, porque diminui a área fotossintética da folha, e por consequência tu vai ter aí uma queda de rendimento, e às vezes esse fungo chega a passar para a parte reprodutiva, que seria a inflorescência, depois para o fruto. Se o fruto chegar a produzir, mas produz um fruto de aspecto assim meio que não muito agradável, tá? Porque o tecido às vezes fica meio que mais grosseiro, por assim dizer. Por ali está presente um fungo, que é a antracnose. E aí eu recomendaria como controle dois tipos de controle, tá? O controle cultural e o controle químico. O controle cultural consiste em quê? Na verdade, a poda desses galhos que estão acometidos. Se a planta não estiver acometida mais drasticamente em toda a sua estrutura, você faria ali uma poda só da parte atacada, quando eu estou falando da larva. E quando eu estou falando de antracnose, eu posso fazer uma poda mais drástica, porque ela às vezes acomete toda a estrutura foliar da planta. Feita a poda, você faz a queima desse resto de material afetado, tá? Tanto pela larva como pela antracnose, ou faz o enterrio, a depender da quantidade de material. Mas é bom que se diga que essa queima ou esse enterrio seja feito fora da área de plantio, para que você quebre o ciclo ali da doença ou quebre o ciclo da praga. Porque você sabe, a praga vai sair da fase larval e vai chegar à fase adulta e, obviamente, recomeçar o seu ciclo reprodutivo novamente, seria a postura. Tá? Então a ideia é quebrar com a poda o ciclo reprodutivo da praga. O controle químico é algo mais, digamos assim, mais delicado, porque aí você precisa de um profissional habilitado, tá? Para fazer a recomendação do produto certo e a aplicação na hora certa, tá? Um produto que seja registrado aí no Ministério da Agricultura, para que você não tenha maiores problemas. Obrigado, Zé Roberto, pela colaboração, e terminou no último final de semana.